versículo 46 em diante. Enquanto você localiza, eu quero externar minha gratidão a Deus por mais essa oportunidade. Sabemos que grande é a responsabilidade, porque nós não vamos falar de nós, mas nós vamos falar do nosso Senhor, da santa e poderosa palavra, aonde por tudo foi criado. Quero agradecer também ao pastor Nilton por essa oportunidade. Deus abençoe o senhor, missionário Eliane, Robert, aos nossos pastores também, presidente, pastor Gabriel, missionária Márcia, nosso irmão Cláudio, Deus abençoe a cada irmão que está aqui. A minha esposa não pôde estar presente hoje, ela e a minha filhinha, mas deixaram a paz para a igreja. Quantos recebem? Amém. Vocês querem ouvir a palavra de Deus? O Senhor, Ele assentou uma palavra no meu coração, e no decorrer do culto, das orações, foi falado muito acerca de visão, acerca de ver, acerca de promessa. Eu peguei um mistério ali quando o nosso irmão Cláudio, ele contava o testemunho dele. É forte, varão, porque o Senhor, na sua oportunidade, o Senhor falou assim, que Deus usou, o profeta, para dizer assim, que o seu primeiro filho seria uma menina. Então eu creio que vai vir o segundo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Todos encontraram a igreja? Amém. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 46, que diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, fala assim, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Continua sobre teus pés, eterno Deus e poderoso Pai. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade, ó Deus, por mais uma vez, ó Pai, poder adentrar por essas portas, ó Pai, por mais uma vez, Senhor, poder estar te adorando. Te agradecemos, ó Pai, pelos livramentos, pelas bênçãos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, por cada vida, Senhor, que aqui o Senhor trouxe e conduziu. Pedimos perdão pelas nossas falhas, meu Pai, pecados, iniquidades e transgressões, Senhor. Nesse momento, meu Pai, me coloco mais uma vez na tua presença e peço, Senhor, pela tua misericórdia e bondade. Ó, meu Pai, me usa, Senhor, meu Pai da glória, para falar, meu Pai, como teus filhos, ó Pai. Não, Senhor, meu Pai, o que eles querem, mas aquilo que o Senhor, meu Deus, já determinou para cada um de nós. Amigo fiel, Espírito Santo, conduz, direciona, ministra, esteja conosco, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu peço. Toma o altar, toma a nave da igreja, toma a porta, Senhor, vizinho da esquerda, da direita, do fundo, da frente. Toma esse bairro, essa vizinhança, Senhor, aonde o som do microfone alcançar, meu Pai, vai operando, curando, libertando, levantando, Senhor.
Senhor, meu Pai, ativando, Senhor, a fé do Deus Filho. Ó Deus, continua conosco, meu Pai, na condução desse culto, porque a honra e a glória é dada ao Senhor. A igreja que crê diz. Eu vou ter um assento aplaudindo a Jesus. Vai ser rapidinho, igreja. Falei para o pastor Nilton, quando vocês acharem que eu estou começando, eu estou terminando. A palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu Marcos, vai falar acerca de um homem, Bartimeu, mais conhecido como o cego de Jericó. A palavra do Senhor vai dizer que os acontecimentos que antecedem o encontro de Jesus com esse homem, Jesus agora, ele mediante aos pedidos dos filhos de Zebedeu, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus vai começar a anunciar por tudo aquilo que ele passaria. E a palavra do Senhor, onde nós lemos, vai dizer que depois eles foram a Jericó. E a palavra diz que quando eles estavam em Jericó, quando eles chegam em Jericó, ou em outros evangelhos, quando ele está saindo, quando ele está entrando em Jericó, a palavra vai dizer que havia um homem. E esse homem, ele era conhecido pela sua deficiência. Ele era conhecido pela condição que ele vivia. A palavra do Senhor vai dizer que esse homem agora ele vai ouvir falar que Jesus está passando. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus passa, uma multidão está o seguindo. Uma multidão está acompanhando. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos Jesus caminhando e a multidão seguindo. Jesus se deslocando de um ambiente para o outro e a multidão seguindo. E o interessante é que a multidão que segue Jesus, ela vê os milagres que Jesus opera, ela vê as maravilhas que Jesus realiza. Mas mediante ao fato e ao encontro desse homem, a palavra diz que ele, ouvindo que Jesus está passando, ele vai começar a clamar, meu irmão. E a palavra que vai sair do coração, porque a palavra do Senhor nos mostra que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E o interessante é que se nós olharmos para o texto, a palavra vai dizer que era um homem cego. A deficiência que aqui é apresentada de Bartimeu, irmão Cláudio, é a sua deficiência visual ou física. Ele não conseguia enxergar. Ele vivia à beira do caminho, para você entender. E quando Jesus está passando e ele vai ouvir falar, ele vai tomar uma atitude e ele vai começar a clamar. E o que vai sair do coração dele é: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por que o que eu digo que é o que vai sair do coração dele? Porque o que faz Jesus parar para mim e para você, olhar para mim e para você, escutar o clamor que eu e você libera, não é só o que sai dos nossos lábios, mas é aquilo que é produzido no nosso coração. E Jesus está dizendo nessa noite: se a adoração está vindo do teu coração, eu paro a multidão, eu paro a tempestade, eu paro o que tiver que parar, mas o teu clamor será ouvido nos céus. A palavra diz que ele vai começar a clamar. Ouvindo que era Jesus, ele começou. E muitos o repreenderam. Olha isso daqui. Quem está repreendendo Bartimeu não é quem está longe. Quem está repreendendo Bartimeu não é quem está fora. Quem está repreendendo Bartimeu não é quem não conhece Jesus. Quem está repreendendo o clamor de Bartimeu é quem está seguindo Jesus. Era quem devia ajudar ele a clamar, está fazendo ele se calar. Quem devia segurar na mão e dizer: vamos que eu estou contigo. Hoje você não tem força, hoje você não tem ânimo, mas eu te pego pela mão e te ajudo a clamar. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque uma coisa eu aprendo: que clamor não depende de eu andar, clamor não depende de eu enxergar, clamor depende de eu ser um verdadeiro adorador. Glória!
contexto histórico da época, das leis políticas. A palavra diz que aquele homem ele era cego e que ele estava localizado à beira do caminho, para a gente entender. Então naquela época, para mendigar, era necessária uma autorização. Essa autorização ela era concedida pela corte, pelo governo, pelos doutores da época, por aqueles que regiam a sociedade. Então até para ele ficar na beira do caminho pedindo esmola, ele precisava de uma autorização. Então entende-se que a condição que ele estava, ela era respaldada pela lei, ela era respaldada pelos costumes, era respaldada por aqueles que tinham autoridade aos olhos do homem. A palavra diz que ele vai começar a clamar e você vai entender isso. O começo do texto relata um homem cego. Aleluia. O começo do texto relata um homem deficiente. O começo do texto relata um homem dependente. O começo do texto relata um homem que vivia à margem. O começo do texto relata um homem que não estava no caminho. Um homem que era desprezado. Um homem que era conhecido pela sua limitação. Um homem que era conhecido por aquilo e a situação que ele se encontrava perante a sociedade. Só que eu aprendo algo aqui. A minha condição, a minha posição, a minha deficiência, o desprezo, o abandono, ou até mesmo que a lei diz sobre mim, jamais será maior do que aquilo que eu sou perante meu Senhor. Isso aqui é para quem está dizendo: eu não adoro porque não me dão oportunidade, eu não adoro porque eu não tenho condições. Bartimeu não tinha visão, Bartimeu não tinha condição, mas Bartimeu tinha um coração voltado a adorar a Deus. E olha isso daqui. Quando Jesus ele está se deslocando a Jericó, isso seria uma das últimas vezes que Jesus passaria por ali antes da sua prisão e sua crucificação por consequência. Então eu aprendo algo, e aquele homem me ensina. Ele não tinha visão, mas ele sabia aproveitar as oportunidades que o céu preparava para ele. Glória a Deus. Era uma oportunidade, mas uma oportunidade que pode mudar toda uma história. Quantas oportunidades a gente tem deixado? Quantas possibilidades a gente tem perdido? Mas hoje é noite de tomar uma decisão. Ou você se cala ou você adora. Ou você se apega à sua limitação, ou você se apega no clamor e naquilo que Deus pode fazer por mim e por você. E posso melhorar isso aqui? Pelo que Deus pode fazer, não, pelo que Ele já tem feito. Aleluia. Porque se eu e você está aqui hoje é porque Deus já fez muita coisa. Glória! Eu deitei, eu dormi, eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Só estamos de pé porque papai sustentou. Só fomos ao nosso trabalho e voltamos porque papai sustentou. Só adentramos por essa porta porque papai sustentou. Mesmo você não vendo, Deus está fazendo. Mesmo você não vendo, Deus está agindo. Mesmo você não conseguindo admitir com seus olhos carnais, o Senhor está trabalhando de dia e de noite, dando livramento, dando graça. Glória a Deus. A palavra diz, Lamentações capítulo 3, versículo 22 em diante, que as causas de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. Bartimeu era cego, Bartimeu era dependente, mas a misericórdia sustentava. Sabe por quê? Porque esmola podia dar pão, podia dar um alimento para aquele dia, para aquela noite, mas a misericórdia manteve ele vivo para ter encontro com Jesus. Se não fosse a misericórdia,
você nem poderia ter levantado a tua mão e ter dito assim: Senhor, obrigado por você ter me aceitado, porque não somos nós que aceitamos Ele, mas foi Ele que nos aceitou, porque a palavra diz que Ele nos fez ovelhas do teu rebanho. A escolha foi dele. Aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui. A palavra diz que quando Ele começa a clamar, quem devia ajudar vai mandar ele se calar. Só que dentro desse texto muito conhecido, o Senhor me despertou algo, irmão Cláudio, e eu gosto desses detalhes na Bíblia. A multidão seguia porque via. A multidão estava com Jesus porque via. Eles tinham motivos para seguir. Eles tinham motivos para clamar. Agora, qual é o motivo de quem está com a porta fechada, de quem está enfermo, de quem está com a despensa vazia, de quem está sendo perseguido, de quem está sendo desprezado, de quem está sendo caluniado, clamar? E além de tudo, não está nem vendo. Eu não sei nem porquê, mas estão me acusando. Eu não sei nem porquê, mas estão me perseguindo. Só que eu não me preocupo porque eu não estou vendo. Então eu vou clamar. Eu vou adorar o Senhor. Só que você vai entender isso daqui. Bartimeu, ele começou clamando. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza das coisas que não vêm. Eu espero, mesmo não vendo. E sabe o que me intriga nisso? Que quando eu cheguei de serviço na correria, eu fui abrir a Bíblia. E a fé é o firme fundamento. E fundamento é aquilo que eu uso como estrutura. Fundamento é aquilo que eu uso para levantar algo que é sólido. Fundamento é aquilo que eu uso para construir algo na minha vida. Só que Bartimeu, ele começou a clamar sem ver. E só clama sem ver quem tem fé. E só tem fé sem ver quem ouve. Porque a palavra diz que a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ele está ouvindo o que Jesus está passando. Mas João vai dizer que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Quando ele ouve o que Jesus está passando, ele está ouvindo a palavra ser pregada. Porque quando Jesus passa, ele prega. Quando Jesus passa, ele opera. Quando Jesus passa, ele fala. Ele não está vendo, mas ele está firmando o milagre da fé. A fundação é a fé, porque o próprio Cristo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Mas se as portas do inferno não vai prevalecer, não é a porta do inferno que vem contra a igreja, é a igreja que vai contra a porta do inferno, e vai metendo o pé na porta, e vai tirando quem estava na beira do caminho e colocando no caminho, tirando quem estava na biqueira e colocando no altar, tirando quem estava na prostituição e colocando na adoração, tirando quem estava no charco de louco, na bebida, na mentira, no tráfico, no assalto, e colocando na presença como adorador. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Bartimeu está clamando, só que vai se levantar a multidão dizendo: fica quieto. É a porta se levantando, é a porta se fechando. Só que Bartimeu entende que Jesus disse que a porta do inferno não vai prevalecer. E quando que ela não prevalece? Quando eu tomo a opção de não parar quando ela se apresenta. Bartimeu escolheu não parar por ser cego. Bartimeu escolheu não deixar de adorar porque estão mandando ele se calar. Porque sabe qual que é o nosso mal muitas vezes, igreja? A gente até toma a atitude. Eu levanto a mão
eu venho na quarta, eu venho na quinta, eu venho na terça. Só que aí as coisas não começam a acontecer do jeito que eu quero. As coisas não começam a acontecer no tempo que eu quero. A resposta não vem do jeito que eu quero. É a multidão que se levanta. Aí sabe o que a gente faz? Muitas vezes a gente se esquece de Bartimeu. Sabe por quê? Vamos lá, só vive milagre quem persevera na atitude. Ele teve a atitude de clamar. Só que a atitude que ele teve foi estruturada, foi fundada, foi firmada na fé. E sabe quando eu paro? Quando a atitude que eu tomo não é por fé, mas é por vista. E quer que eu te prove na Bíblia que quando não é por fé e é por vista, a multidão começa a mandar ele se calar. A multidão começa a mandar ele ficar quieto, ele desistir, ele não ir para o culto, falando que é fogo de palha. Só que olha isso daqui, eles estão clamando para ele se calar, porque eles estão vendo um cego, um mendigo clamar a Jesus. Eles estão mandando ele se calar pelos que eles estão vendo. Mas Bartimeu está clamando por aquilo que ele espera, ainda que ele não veja. E ele começa a clamar tanto que o clamor dele vai vencer a multidão. O clamor dele vai romper o desânimo. O clamor dele vai romper a perseguição. O clamor dele vai romper o desprezo. O clamor dele vai romper o abandono. O clamor dele vai romper a depressão. O clamor dele vai romper a ansiedade, a síndrome do pânico. Oh, glória a Deus, aleluia. O clamor dele vai vencer o desejo de se cortar. O clamor dele vai ser mais alto do que aquela voz que fica soprando no teu ouvido. Desiste, para, abandona, larga teu marido, larga tua esposa. Não busca mais pelo aquele filho que só dá problema, não. Só vive dando dor de cabeça. Você criou, educou, dando bom do melhor, mas parece que ele não quer saber de nada. Mas o Senhor está dizendo para pessoas: continua clamando que a cegueira vai acabar. Continua clamando que o que estava na beira do caminho eu vou colocar no caminho. Eu vou colocar na presença. Eu vou colocar para pregar. Eu vou colocar para servir. Eu vou colocar para adorar. Porque a beira do caminho aqui é cadeia, é tráfico, é para, é pancadão, é biqueira, é assalto. Mas Jesus está dizendo: eu vou tirar da beira do caminho aquilo que o homem, que o inimigo da nossa alma colocou sobre a vida dele. Eu vou tirar e vou colocar ele no caminho. Eita Deus, agora segura aí. Só que às vezes, minha irmã, tem pessoas que precisam sair da beira do caminho, só que ela não tem força. Só que quem clamou foi Bartimeu. Só que olha que interessante, eu olho para a palavra e eu vejo Jesus dentro da sua casa pregando. Eu vejo Jesus dentro da sua casa ministrando. E a palavra diz que havia um homem paralítico. Ele não podia andar. Vamos trazer para cá? Talvez ele não podia clamar. Talvez ele não tinha força para ir sozinho. Só que a palavra diz que está vindo 4 jovens carregando ele e levando ele até a presença de Jesus. Olha a resposta para pessoas aqui. Talvez essa pessoa que você tanto apresenta não tem força para clamar, não tem força para vir. Mas Jesus está dizendo, porque a palavra diz que o nome daquele homem não é dito, o nome daqueles 4 jovens não é dito, mas a palavra diz assim: e Jesus vendo a fé deles. É Deus dizendo: eu estou vendo a tua fé. Sabe por quê? Você fala: mas eu estou orando sozinha. Mas você tem 2 joelhos, você tem 2 cotovelos que está encostado naquela cama na madrugada. É Deus dizendo: você está carregando em oração, você está trazendo para a minha presença. Aí
vamos sair do texto. Quando eles chegam, a casa está tão cheia que não dá para entrar pela direita, não dá para entrar pela esquerda, não dá para entrar pela frente, não dá para entrar pelo fundo. Eita Jesus, eles tiveram a atitude de ir. Só que agora, muitas vezes a gente tem a atitude de vir, só que a gente encontra um obstáculo. E quando o obstáculo quando o obstáculo aparece, sabe o que a gente faz? A gente está na porta, a gente está vendo quem está dentro, a gente está até vendo o que está acontecendo dentro, mas por a gente não poder entrar, a gente volta para trás e continua na cama. Só que olha isso, eles tomaram a atitude. Quando eles levam até Jesus, é como Bartimeu clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Só que a porta está obstruída. Aí sabe o que eles vão fazer? Eu preciso romper a multidão. E a palavra diz que quando Bartimeu clama, o clamor dele vai ultrapassar a multidão. O clamor dele vai passar pela multidão. O clamor dele vai ser mais alto que o da multidão. E sabe o que aqueles 4 jovens fizeram? Se eu não posso pelo lado esquerdo, eu não posso pelo lado direito, eu não posso ir pela frente, eu não posso pelo fundo, eu vou por cima. Eu vou por cima, porque quando todas as portas se fecham na terra, Deus ainda abre uma porta no céu. Deus está dizendo: não para de orar, não para de carregar, porque talvez vai adentrar até carregar, mas vai sair andando. Vai sair andando. Eles romperam, e por eles romperem, aquele homem alcançou um milagre. Eita Deus, estou na Bíblia. Nós alcançamos a salvação por causa do sacrifício de quem? Porque tem sacrifício que não é só por nós, mas é por quem a gente ama. E a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está dizendo: o seu sacrifício não é em vão. O filho não vai morrer, a filha não vai morrer. Na situação que está, não vai ficar. Pode até ser que você não esteja vendo nada acontecer, mas não se preocupa não, que enquanto você clama, Jesus opera. E às vezes, antes do movimento acontecer, alguma coisa tem que parar. Vamos voltar para o texto? A palavra diz: eita Jesus, vamos lá, vamos correr. Que quando ele começa a clamar, Jesus vai ouvir. E nós lemos aqui, Jesus vai mandar chamar ele. Olha isso daqui. Vamos lá para a gente encerrar. Ele começou cego, ele começou na beira do caminho, ele começou pedindo esmola. Só que ele começou clamando. A palavra diz que quando Jesus para a multidão, quando Jesus, olha isso, quando Jesus para, quem pede para ele se calar para, quem persegue para, quem calunia para, quem fecha a porta tem que abrir, a enfermidade para, a tempestade para. Quando Jesus parou, e por que Jesus parou? Porque Jesus ouviu. E a ordem do mestre é: manda trazer. Manda trazer ele para cá. Só que vamos lá, para me entregar o que Deus colocou no meu coração. Quando vão chamar ele, porque Jesus ouviu, olha isso daqui. A palavra fala que ele vai dar um salto e vai largar a capa. Olha isso, irmão Cláudio. Porque a capa era uma forma de reconhecimento que ele era mendigo. Aquela capa fazia com que as pessoas reconhecessem a condição que ele estava. Só que quando
quando Jesus chama, eita Deus, vamos lá agora. Quando Jesus chama, eu tenho que deixar alguma coisa, meu Cláudio. Bartimeu teve que deixar a capa. Vamos de Bíblia? Marcos capítulo 1. A palavra diz que Jesus está passeando pela Galileia. E ele vai começar a chamar os seus primeiros discípulos. Aí olha o que a palavra vai dizer. Que está Pedro fazendo o quê? Lançando rede. Aí Jesus passa e chama ele. Aí sabe o que a palavra diz? E Pedro, deixando as redes, o seguiu. Porque quando Jesus chama, a gente deixa o que nos prende na terra. Glória a Deus. A gente deixa o que nos prende no mundo natural. A gente deixa aquilo que nos prende no mundo terreno. E a palavra diz que quando Jesus chama, Pedro e André largam as redes. Estão na Bíblia. Alguns capítulos, versículos à frente. Quem que vai dar? Tiago e João. Tiago e João estavam consertando as redes. Aí Jesus olha e fala assim, ó, vem. Aí a palavra diz que eles vão deixar o barco, vai deixar o pai e vai deixar os empregados para seguir Jesus. Glória a Deus. Vai deixar o que fazia na terra para seguir o mestre. Porque quando Jesus chama aquilo que me prende no mundo, eu tenho que deixar. Jesus está dizendo, é noite de deixar aquilo que te prende. É noite de tirar a capa. É noite de tirar o rótulo. É noite de abandonar aquele pecadinho de estimação que a gente insiste em guardar na gaveta, mas quando a gente encontra a porta fechada, a gente abre porque traz consolo. Só que o consolo do pecado, o salário do pecado, a palavra diz que é a morte. Mas sabe qual que é o salário de quem clama? Milagre. O salário de quem abandona é multiplicação. Porque quando eles deixam as redes, Jesus diz: não serão mais pescadores de homens, de peixes, mas vos farei pescadores de homens. Era Jesus dizendo: a pescaria vai ser diferente. Não vai ser mais pescaria para a morte, não vai ser mais pescaria que sustenta o teu momento, mas vai ser uma pescaria que traz sustento para a vida eterna, que traz sustento eterno, que traz alegria, que traz salvação, que traz transformação. É noite de abandonar. Cada um aqui sabe que precisa abandonar. Sabe o que muitas vezes a gente precisa abandonar? Porque não existe pecado pequeno, pecado grande, tudo é pecado. Sabe o que muitas vezes a gente precisa abandonar? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai cumprir? Será que Deus está comigo? Será que Deus está no negócio? A dúvida. Sabe quem trabalha com a dúvida? Satanás. Quer que eu te prove na Bíblia? Jesus é batizado no Jordão, é conduzido ao deserto. Satanás sabe que ele é o filho do Deus Altíssimo. Qual que é a primeira coisa que Satanás vai dizer para ele? Se você é filho de Deus. Ele sabe quem Cristo é, ele sabe o poder que Cristo tem, ele sabe que Cristo já venceu ele. Mas ele vai olhar para Cristo e vai dizer assim: se tu és. E muitas vezes o inimigo faz isso. Você recebe aqui o testemunho. O irmão Cláudio recebeu há 20 anos, 25 anos atrás. Se o Si tivesse entrado na vida dele, talvez ele não estava contando esse testemunho. Tem coisa que a gente fala assim: não aconteceu. Não é que não aconteceu, é que você ainda está no Si. É que você ainda está na dúvida. Mas o Senhor está dizendo: é noite de tirar a dúvida. É noite de tirar a capa. Eita Jesus. É noite de tirar o rótulo. Porque Cristo não dá rótulo, Ele dá selo. Espírito Santo da verdade. Porque a palavra diz em Coríntios que nós somos uma carta viva. Oh glória a Deus, aleluia. E toda a carta para ser entregue está aqui um homem que trabalha nos correios. Oh glória a Deus, aleluia. Ela precisa do quê? Do envelope bonito, não somente isso. De algo escrito, não somente
história, eu te vesti, eu te dei uma identidade e eu te selei com o meu Espírito. Você é carta de Cristo, igreja. Não escrita em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que é o coração. Mas vamos lá para a gente encerrar. Coloque sobre os seus pés, em nome de Jesus, com a permissão do pastor Nil. Eu já estou encerrando. E eu te dou mais base bíblica se você quiser. Mateus capítulo 9. A vocação de Mateus, com Levi. A palavra diz que ele está sentado na alfândega, irmão. Ele está sentado cobrando impostos. Mas quando Jesus chega, ele larga a alfândega e segue Jesus. Ele larga o dinheiro e segue Jesus. Ele larga o cargo do mundo para receber uma promessa, uma bênção, uma direção no reino espiritual. Atos capítulo 9. Saulo, no seu zelo pelo judaísmo, está com cartas para poder prender, mas ele vai ter um encontro com Jesus. Porque tem encontro que Jesus fala, mas tem encontro que Jesus faz a gente colocar a cara no pó. E quem estava antes do encontro perseguido para matar, para prender, para trazer dor, depois que Jesus chama, vai libertar, vai curar, vai abrir igreja, vai evangelizar. Oh glória, vai formar obreiro. Oh glória a Deus, aleluia. É noite de abandonar o velho e começar a viver o novo. Só que como que eu abandono o velho e começo a viver o novo? Clamando. Porque o primeiro passo para abandonar o velho é eu clamar sem ver o novo. Vamos de Bíblia? Gênesis capítulo 12. Deus agora se apresenta e vai falar com Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu hei de te mostrar. Deus está mandando Abraão sair da riqueza, do conforto e da segurança, para uma terra que Deus ainda vai mostrar. Oh glória a Deus, aleluia. Abraão não está vendo, mas ele está construindo na fé. Abraão não está vendo, mas ele está firmado na fé. E ele vai deixar terra, ele vai deixar parentela, ele vai sair da casa do pai da terra para ir em direção à casa que o pai do céu preparou. É Deus dizendo, é tempo de começar a se movimentar sem a visão terrena, mas com a visão espiritual. Sabe por quê? Com a visão terrena a gente tenta parar a adoração do nosso irmão, mas com a visão espiritual e com a adoração espiritual a gente rompe as multidões, as tempestades. E sabe por quê? Vamos lá para a gente encerrar. Mateus capítulo 14. Jesus dá uma ordem aos discípulos, do 22 em diante. Jesus dá uma ordem aos discípulos: entrar no barco e passar para o outro lado. Aí a gente vai ver uma visão terrena e uma visão espiritual dentro do mesmo cenário, no meio do mesmo cenário, no meio da mesma adversidade. Porque o que determina a minha visão espiritual nunca pode ser o cenário que eu estou vivendo. Aleluia! Jesus está caminhando em meio às águas. Os discípulos estão olhando que comia, dormia, caminhava e via Jesus operar milagre. É fantasma. Só que um deles, que está no meio dos que está dizendo é fantasma, vai olhar e vai dizer: é o mestre. Porque quem tem visão terrena na hora da prova associa tudo ao inimigo. Mas quem tem visão espiritual, ainda que esteja tudo contrário, entende que Jesus está vindo ao nosso favor. Porque a palavra diz que o vento era contrário. Era contrário ao barco, era contrário aos discípulos, era contrário ao destino. Mas a palavra diz que Jesus vem pelas águas. Porque quando tudo está contrário, Jesus é a favor. A multidão estava contra Bartimeu, a situação física estava contra Bartimeu, a condição social estava contra Bartimeu, mas Jesus ainda era a favor de Bartimeu, porque ele viu em Bartimeu um homem de fé, um homem que clama, um homem que não desperdiça as oportunidades que o céu dá. Olha isso. Vamos lá? No começo do texto é mencionado que ele é cego
e que ele está na beira do caminho. Só que só depois que Jesus para, que vai ser mencionada a capa. Só depois que Jesus chama, irmão Cláudio, é que a capa vai ser mencionada. Porque o clamor foi Jesus me ouvir. Mas a palavra do Senhor faz tirar de mim e de você aquilo que o mundo colocou, aquilo que o pecado colocou, aquilo que o inimigo tentou jogar sobre mim, sobre você. O Senhor está dizendo: a minha palavra está te limpando hoje, a minha palavra está te purificando hoje, está tirando a capa, está tirando a culpa, está tirando o peso, está tirando o rótulo, está tirando o cansaço. A minha palavra está adentrando. Você vai abandonar aquilo que te prendia, você vai abandonar aquilo que pesava sobre você, o sentimento de rancor, de mágoa, falta de perdão. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor está dizendo: é noite de tirar o que te prendia na beira do caminho. Você não vai viver de migalha, você não vai viver daquilo que os outros jogam pelo caminho, não, porque eu tenho algo preparado muito maior para você. Quando a palavra entra, eita Deus, me perdoa, pastor, já vou acabar. Olha isso daqui. Até Jesus parar e mandar chamar, irmão, não é falado da capa. Porque tem gente que está tão acostumado a usar aquilo que o inimigo deu, aquilo que o mundo colocou, a palavra que o homem lançou, que as pessoas olham para ele e veem aquilo como algo que faz parte dele. Mas Jesus está dizendo: isso não faz parte de você. A minha palavra está arrancando hoje. Aquilo que você carrega há muito tempo, a minha palavra está arrancando hoje. E a palavra diz que ele vai ir até Jesus. Olha isso, irmão, ele vai ir até Jesus. E olha o que Jesus vai dizer: o que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. Aí eu fui perguntar para papai: por que eu tenho a vista? Porque uma coisa é eu ter visão e outra coisa é eu ter vista. Quando eu tenho visão, eu estou acostumado a enxergar o que está diante dos meus olhos. Eu estou acostumado a enxergar o cenário que eu estou vendo. Mas o cego perdeu vista. Por quê? Porque ele entendia que ele não queria ver como os homens que mandaram ele se calar viam. Ele queria olhar pelos olhos da fé. Senhor, eu passei muito tempo sem enxergar, mas eu quero ver algo além. Eu quero começar a enxergar diferente. Eu quero ver o que os homens não veem. Eu quero ver algo sobrenatural. Eu quero ter uma visão aberta, ampliada, uma visão espiritual. Oh, glória a Deus, aleluia. Como Ezequiel naquele vale, vendo um monte de osso seco, mas a palavra que ele libera é de vida. É Deus dizendo: quando a porta estiver fechada, a sua visão vai ver uma porta aberta. Quando a enfermidade estiver na presença dos homens, mas a tua visão vai ver a cura que Deus vai derramar. É noite de receber visão espiritual. Igreja, tem alguém nessa noite? Eu já estou encerrando. Você que está vivendo à beira do caminho, você que está afastado de Jesus, meu, você que está vivendo com uma capa, você que se acostumou a ouvir isso aqui do homem: só está de pé porque eu ajudei, só está vivo porque eu ajudei. Jesus está dizendo: eu quero tirar essa capa de você hoje. Você que está afastado da presença do Senhor, você que adentro, você que tomou a atitude de vir aqui, e você que precisa perseverar nessa atitude. Se tem alguém, vem aqui que eu quero orar por você. E sabe, ó, eu vou finalizar aqui. Olha o que Jesus vai dizer. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Não foi a fé do pastor,
Não foi a fé do pregador, não foi a fé do levita, foi a tua fé. Sabe o que a nossa fé faz? Faz a gente romper a multidão, faz a gente caminhar até Jesus, faz a gente tirar a capa, faz a gente clamar mesmo sem estar vendo as coisas acontecerem. Quantos recebem essa palavra, igreja? Não saia daqui da mesma maneira que você veio. Jesus te trouxe aqui. Ele quer ampliar a nossa visão. Ele quer ampliar a nossa visão. Você não vai mais ver com os olhos carnais. Você não vai mais ficar na beira do caminho, porque a palavra diz que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É o único caminho, não tem outro. Guarda essa palavra no seu coração. Você pode aplaudir a Jesus e assim agradecer a minha oportunidade.